Olá, boa noite a quem já entrou. Sampaio Meireles, consegue me ouvir bem? O áudio está bom para você? Seja bem-vindo. Vamos aguardar as pessoas entrando. Vamos aguardar o nosso convidado entrar para que a gente possa começar a nossa live. Olá, Camila, boa noite. Consegue me ouvir bem? Seja bem-vinda. Consegue me ouvir bem, Camila? Nós entramos agora, o pessoal ainda está entrando. Ah, que ótimo. Sampaio respondeu ali que sim. Boa noite. Vamos aguardar as pessoas entrando, vamos aguardar o nosso convidado entrar na... Oi, seja bem-vinda. Sim, tá ouvindo bem também, que bom. Daqui a pouquinho a gente começa, a gente entrou agora, o pessoal ainda está entrando. Estamos aguardando o nosso convidado. Vamos aguardá-lo para que a gente possa iniciar a nossa live com um tema tão interessante que é como ser sal da terra e luz do mundo. Esse tema tão intrigante. E Jesus pediu tanto que nós fôssemos sal da terra, que nós iluminássemos o mundo. E vamos entrar aqui agora. Oi, Walter. Oi, Cris, boa noite. Boa noite. Você está conseguindo me ouvir bem? Você está me vendo e me ouvindo bem? Agora deu uma travadinha na sua internet. Deu uma travadinha ali. Vamos aguardar. Tá me ouvindo? A internet deu uma travada. Vamos aguardar. Porque... Consegue me ouvir? Foi a minha ou foi a sua que travou a internet? A minha? Mas eu também não a favor da internet. Aumenta um pouquinho mais seu áudio que está um pouquinho baixo. Tá. Então, quem já entrou, o pessoal vai entrando à medida que a nossa live vai acontecendo, é sempre assim. Então, Walter, seja bem-vindo. O Lar do Coração lhe abraça, lhe acolhe, agradece muito você ter dito sim, né, ter sido tão gentil ao nosso convite. Então, nós vamos iniciar a nossa live da melhor forma possível, que é fazendo a nossa prece. E eu convido a todos para que nós possamos fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos a Deus. Que possamos aquietar a nossa mente, aquietar o nosso coração, silenciar o nosso interior para que possamos sentir Deus. E sentindo, que possamos conversar com Ele. Pai amigo, aqui estamos em totalidade em Tuas mãos. Te pedimos, Senhor, que nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Te pedimos que possamos entender a mensagem que for dita agora nessa live, mas que não só a entendamos do ponto de vista cognitivo, intelectual, mas que tenhamos o ânimo e a perseverança de colocá-la em prática no cotidiano dos nossos dias. Abençoe o nosso amigo Walter, que ele seja seu porta-voz, trazendo para nós as palavras que nós precisamos ouvir para acalmar as nossas inquietações íntimas, sejam elas quais forem. E que possamos, ao terminar a live, estarmos mais calmos, mais em paz, mais serenos
e na esperança de que toda tempestade que chega passa. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guarde, hoje, amanhã e sempre. Você me ouve melhor agora, Cris? Estou ouvindo bem. Quando eu passar a palavra para você, eu vou mutar o meu microfone para que não haja nenhuma interferência para você aí, tá bom? Tá certo. Então, hoje nós temos a alegria de receber o nosso amigo Walter Cizenando, que é trabalhador do Centro Espírita Escola do Quilo daqui de Itabuna, que faz palestras maravilhosas. Nós já o ouvimos falar e vocês vão ter a oportunidade, quem não ouviu, de ouvi-lo agora. Lembrando que a live fica salva, quem quiser assistir depois pode assistir também. A live também é jogada depois no canal do Lar do Coração no YouTube. Também fica disponível lá. E hoje nós temos Walter para falar sobre esse tema tão importante para as nossas vidas, que é como ser sal da terra e luz do mundo. Responde para a gente, Walter, a palavra é sua. Será que eu realmente tenho acesso a essa resposta já na situação que totalmente difícil? Vamos descobrir juntos, se realmente eu tiver acesso a essa resposta, se nós reais podem nos ajudar, O áudio tá bem baixinho de novo. né? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou retirar. Você me ouve melhor agora? Ouço, bem melhor. Então, se porventura ele não tiver acesso ainda a essa resposta, como eu creio realmente não tenha, eu vou pedir ajuda aos universitários federais, aos universitários do espaço, aos nossos amigos espíritos superiores, para que eles possam me auxiliar para tentar servir de instrumento desta noite, não só para participar comigo, mas também mesmo. E como transformou em lugar comum a palestina espírita de Deus, e primeiro a ouvir tudo aquilo que ele tem para dizer, tem que utilizar para si mesmo, é ele próprio. Mas isso é uma grande verdade, apesar de que muitos digam, isso é repetido inúmeras vezes, justamente porque nós precisamos, necessitamos extremamente a permissão de tudo isso que nós mesmos temos. E, por um lado, nós às vezes somos utilizados por misericórdia como transmissores de humanidade, ao mesmo tempo que a misericórdia divina, em primeiro lugar, que cai sobre nós, fazendo com que nós a usamos na própria boca e nos lembremos que eles conhecem a doutrina espírita com um pouquinho mais de profundidade, ou que pelo menos estão estudando com uma razoável regularidade. O Evangelho aquilo em sua própria boca proferir sua própria sentença. Isso a gente vai encontrar lá no finalzinho do Evangelho. O pessoal, eu vou te interromper aqui, que o pessoal está falando que o áudio está cortando ainda. Ah, certo. Se aproxima mais do microfone. Já falei aqui. Para novo, toda essa utilização que É normal. É normal. Atualmente, eu não tenho essa habilidade ainda para com Você tem fone assim? Você tem... Tenho. Eu vou utilizar os fones de ouvido. Eu sei. Quer utilizar? Porque aí você usa o microfone dele. Para ver se melhora. Às vezes com o fone assim ele melhora. Bom, eu pelo menos estou ouvindo vocês melhor. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Estou te ouvindo excelente agora. Tá excelente. Ah, ótimo. Maravilha.
Pronto. Então, voltando àquela linha de raciocínio, é uma grande realidade. Os que têm essa mensagem a passar têm a responsabilidade, sem tamanho, de utilizarem aquilo para si próprios. De que adianta você despejar tantas palavras, colocar para fora tanto conhecimento e não utilizar aquilo para si próprio? Eu quero até pedir desculpas. Quero pedir desculpas, sinceramente, neste momento, àqueles que têm o dom mediúnico da visão, da espiritualidade, porque eles estão tendo que dividir a tela, talvez, comigo e com vários outros que aqui se encontram de forma espiritual. Como nos disse o apóstolo Paulo, eu estou aqui hoje cercado por uma multidão de testemunhas. E todos eles estão aqui, disso eu tenho certeza. É evidente que algum deve estar por um outro motivo que já eu vou dizer, mas a grande maioria está aqui para verificar se ele realmente vai fazer tudo aquilo que hoje ele vai dizer ali. Eu quero estar lá, na primeira fila, que é para saber se ele realmente já se modificou a ponto de ele usar para si próprio tudo aquilo que ele vai falar. Como o tema hoje é um tema tão importante, é um tema que nos toca profundamente, especificamente com nossa modificação interior, porque para que você seja sal, já que o sal é alguma coisa que traz um gostinho a mais. Quem cozinha aqui sabe muito bem que quando você coloca um pouco a mais de sal ou deixa a comida sem sal, ou ele vai se tornar algo extremamente forte e pesado para que você não tenha a condição de se utilizar daquele instrumento para a sua alimentação, ou ele se tornará insípido e será aquela comida que a gente não vai querer de jeito nenhum comer. Ou pelo menos um bom baiano, sem sal, certamente não vai comer. E luz, então, o que dizer de luz do mundo? Para que nós brilhemos verdadeiramente, para que nós brilhemos como nós devemos brilhar e temos a possibilidade de brilhar, porque todos nós somos chamas vivas da misericórdia divina encarnadas na Terra. Para que nós possamos fazer isso verdadeiramente, é necessário que nós modifiquemos muita coisa na nossa vida. E como eu, de mim mesmo, não tenho a capacidade ainda de trazer essa resposta que logo no início, Cristiane, você questionou, a resposta a essa questão que você nos trouxe, como eu já disse, eu vou pedir ajuda a quem pode mais. Assim como no Alto da Compadecida, porque eu adoro aquele filme, eu não posso nada como João Grilo, então eu vou pedir a alguém. Mas, João, você irá pedir a que santo? Não, eu não sou besta, não. Eu vou pedir a Nossa Senhora. Só que nesse caso, eu vou pedir a Emmanuel, nosso grande guia espiritual do maravilhoso irmão Francisco Cândido Xavier. Vou pedir ajuda a ele para que, através do seu texto, no capítulo 176 do livro Caminho, Verdade e Vida, chamado de Lição Viva, a gente possa ter a informação que talvez nos faculte chegarmos de pouquinho em pouquinho nessa resposta. E se nós conseguirmos pelo menos vislumbrar melhor, de uma forma mais aprazível a nós próprios, a questão em si, a gente já vai ter uma boa parte do caminho andado. E eu não minto para ninguém. Eu quero ser aqui bem claro. A lição que ele nos traz não é fácil. Já começa assim. E nós podemos ver no capítulo 6, no versículo 60, que é desse excerto que Emmanuel nos traz. Emmanuel é sinceramente, para mim, o melhor intérprete do Evangelho que eu poderia encontrar. Engraçado foi como eu tive contato com ele. Quando eu comecei na doutrina espírita, eu me lembro bem, no Centro Salvador, a quem eu devo muito por ter me iniciado, e ao meu grande amigo também. Agradeço a você, Marival Júnior. Se você não estiver vendo agora, mas talvez depois você veja, né? Você é um dos responsáveis por iniciar esse seu amigo, que eu sei que é assim que você me considera, nessa doutrina consoladora tão maravilhosa. Me lembro como se fosse hoje.
participando de uma das palestras lá, em que uma senhora, que eu não sei se você conhece, Cris, mas é possível que conheça, chamada Maria José, que sempre vendia livros, perguntou, mas você gosta ou não gosta de Emmanuel? Eu falei, olha, eu não sei se eu gosto muito de Emmanuel, porque eu acho ele muito rígido. Quando eu vi ele dizendo aquela frase para Chico, que você precisa de disciplina, disciplina e disciplina, para que você possa conseguir alguma coisa, eu achava Emmanuel extremamente rígido. Eu só via ele com a cara sisuda, nas imagens que mostravam, e no filme de Chico depois também eu via o ator interpretando ele, que evidentemente deve ter feito algum laboratório, né? Para que pudesse saber mais ou menos como Emmanuel se comportava, questionado alguém. E eu via ele com aquele rosto austero, e eu achava, eu tenho medo. E nessa época, não posso negar, eu não era muito afeito à austeridade, né? Como até hoje não sou, mas eu tento me controlar um pouquinho mais. Então eu disse a ela que eu não me sentia muito à vontade com Emmanuel. E ela me disse, não é possível, Emmanuel é alguém de uma mansidão, os escritos dele são tão esclarecedores, são tão maravilhosos, não é possível que você não goste. E não é que ela tinha razão. Quando eu parei para ler, talvez nos momentos mais difíceis de minha vida, e vi que aquele espírito colocava de forma tão clara e tão contundente para mim as coisas que haviam sido escritas no Evangelho, que ele vinha de forma subsidiária, como nós conhecemos o restante das obras que nos dão suporte, supedâneo à doutrina dos espíritos, quando ele vinha de forma subsidiária nos trazer a explicação de todo esse consolo que a doutrina espírita nos dá, porque para nós, espíritas, que temos a certeza de que aquele Consolador que Jesus nos prometeu lá atrás, há priscas eras, há mais de 2000 anos, é a doutrina, as informações, todo o conjunto de possibilidades de compreensão que os espíritos superiores nos trouxeram e que foi codificada por nosso nobre irmão Allan Kardec, é que eu venho saber e ter a possibilidade de analisar como Emmanuel realmente é mais um manso de espírito. É um dos humildes da terra. Ele nos diz, e ele inicia com o pequeno excerto do Evangelho de João, no seu capítulo 6, versículo 60, que diz o seguinte: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Talvez se pensasse que eu iria iniciar essa nossa conversa com os versículos de Mateus, capítulo 5, que é onde, nos seus versículos 12 e 13, Jesus nos traz a fala de que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, e se o sal da terra for insípido, o que é que ele poderá fazer? E se a luz do mundo não brilhar, como é que o mundo ficará? Não se pode pôr uma cidade num altiplano sem que ninguém a veja. Então Deus não iria colocar em nós o tempero para fazer com que a vida de cada um dos nossos irmãos e a nossa própria se tornasse algo extremamente palatável. Nem iria internalizar em cada um de nós, de forma individual e em todos nós, para que isso ocorresse de forma coletiva, uma fagulha da sua divina luz, sem que isso tivesse uma finalidade bem específica de melhorar coletivamente o nosso mundo. Nosso mundo já foi um mundo primitivo, me perdoem, mas, como eu disse, nosso mundo já foi um mundo primitivo. Eu costumo brincar aqui com minha sogra, dizendo a ela que pense quando a senhora assistia comigo o seriado dos Vikings. Eu não sei quem é ligado em séries aí, mas quem é deve bem saber do que eu estou falando. De Ragnar Lothbrok, que você chegava num local, assaltava, matava, estuprava,
fazia tudo de horrível e que ninguém praticamente tinha qualquer garantia que fosse com relação a se proteger daquilo, a não ser que fosse um grande dono de terra e pudesse se proteger. Então, eu tentei explicar para ela o mundo primitivo mais ou menos daquela forma, porque talvez fosse algo que ela ainda pudesse compreender. Mas é evidente que a gente sabe que ainda era muito pior do que aquilo. Naquela época, pelo menos, o homem já sabia plantar, já sabia navegar. E no início, verdadeiramente, quando nós começamos aqui na Terra, nosso mundo, ele era muito pior do que isso. Mas nós saímos disso. Inclusive também já saímos daquela situação em que nós não tínhamos garantia nenhuma contra qualquer coisa que pudesse nos acontecer, em que a lei do mais forte imperava. Nós paramos às vezes e pensamos, mas meu Deus do céu, parece que o mundo está sofrendo de uma forma desarrazoada. É o Afeganistão sendo tomado pelo Talibã, né? São pessoas em suas próprias famílias formando uma espécie de Talibã interno, brigando nos grupos de WhatsApp, se chateando. Eu mesmo participo de alguns grupos em que um desses grupos, especificamente, eu só vejo 2 participantes o tempo inteiro, que era um grupo com uma finalidade específica, mas lá eu só vejo 2 participantes o tempo inteiro, um antagonizando o outro. E aí fica até chato você acessar esse grupo de WhatsApp, porque algo que deveria ser para o auxílio de muitos acaba se tornando uma arena, um novo coliseu, para fazer com que as pessoas, infelizmente, se digladiem, um tentando colocar o seu ponto de vista acima do outro. Mas voltando ao que Emmanuel nos vem trazer, que esse discurso é duro, quem o pode ouvir? Em que situação foi que o Cristo disse isso? Ele havia alimentado aquela multidão de pessoas, depois de ter trazido às suas mãos poucos pães e poucos peixes. E ele, fazendo com que aquela maravilhosa operação de multiplicação viesse à tona, né, que nós consideramos como algo, à época, pelo menos, algo maravilhoso, e hoje é mais um dos motivos pelos quais eu considero a doutrina espírita o Consolador prometido, porque ela vem nos esclarecer que realmente é algo que se pode maravilhar. Mas também é possível compreender-se tudo aquilo que o Cristo fazia. Se não é possível agora, mesmo quando nós já conhecemos um pouquinho de física quântica e de outras e outras coisas tantas, mas ao menos nós sabemos que esse véu será rasgado daqui por diante. A cada dia a ciência avança. Quando é que nós poderíamos pensar, sonhar em passar por uma pandemia como essa que nós estamos passando agora, e em um ano ou até menos, criarmos uma vacina para que pudesse, ao menos, mitigar, diminuir, fazer com que cessasse um pouco mais os efeitos dessa doença que veio trazer uma modificação radical. Não que seja algo novo não é. Nós vemos, inclusive, na Revista Espírita, Kardec falando sobre uma situação, se não pandêmica, mas endêmica, que ocorreu, não é? Numa região da África, se eu não me engano, se eu não estou equivocado agora, em Madagascar, em que lá muita gente também morreu, e inclusive quem se comunicava com Kardec naquela época de lá, foi mais um dos que fizeram sua passagem ali. Então, não é novidade tudo que nós estamos passando. As pessoas já vivenciaram isso. Talvez nós não tivéssemos a capacidade de propagação que nós temos hoje. Por exemplo, essa live que a gente está tendo a oportunidade de ter aqui agora, de ver e ouvir, e que agora eu espero que já tenha acertado a minha voz. Já. Né? E nós temos hoje a oportunidade de ver colocado em prática aquilo que Jesus nos disse, né? Que as palavras dele entrariam pelas cumeeiras dos telhados. E que através da internet nós temos essa oportunidade.
Então, nós nos tornamos, às vezes, muito dóceis com aqueles hábitos antigos, os atavismos, que ainda travam a nossa evolução, que fazem com que a nossa luz ainda seja conspurcada por uma nódoa que faz com que só se veja uma réstia, quando muito se veja uma réstia dessa luz. O nosso sal ainda é como aquele sal que infelizmente não pode ser utilizado, ou porque ele ainda não tem a capacidade de temperar alguma coisa, ou seja, porque ele foi salgado demais. Eu me lembro de certa feita, eu tinha 15 anos quando isso aconteceu. Eu fui para um lugar, um dos lugares mais maravilhosos da minha vida, que hoje eu ouvi dizer, porque eu não tenho a possibilidade, talvez agora, eu também não quis ir, de ir até lá, porque hoje se chama Costa do Sauípe, mas quando eu fui, era somente em Baçaí. Então, eu fui para lá com alguns amigos, e nós seguimos até uma localidade próxima, né, que é a Praia do Forte, e pensamos, vamos caminhando pela praia até em Baçaí. Maravilha! Aventura para jovem de 15 anos, uma ótima coisa, né? E aí, hoje em dia, quando eu vejo alguns programas que passam na Discovery Channel, eu olho assim e penso, esse povo realmente deve ganhar muita coisa para fazer esse tipo de programa, por exemplo, como Largados e Pelados ou algo assim, porque por dinheiro no mundo mais eu quero passar por isso. E nós fomos, então. Seguimos, fomos os primeiros 10 minutos, e ninguém levou a água, só tomamos na época um Guaraná Taí, para vocês fazerem mais ou menos uma ideia da minha idadezinha que esses grisalhos aqui querem dizer. Só tomamos um Guaraná Taí antes de sairmos da Praia do Forte. Isso dividido para 3 ainda. E seguimos viagem. E fomos os primeiros 10 minutos, tá, maravilha, brincadeira, jovem, né? Todo mundo naquela situação de risadaria. E nisso, os primeiros 20 minutos se passaram. E eu comecei a ficar com sede. E aí eu falei, Cristiano, Bruno, eu não estou aguentando mais. Eu tenho que tomar alguma água. Eu vou beber água do mar para ver o que acontece. Você é maluco, Walter? Você é maluco? Não tome água do mar, não. Não é possível que seja tão salgada assim. Eu não sei onde foi que eu meti na cabeça que não é possível que a água do mar não fosse tão salgada. Graças a Deus, na época, né, eu não sofria de hipertensão arterial. Mas bebi a água do mar. E o que aconteceu? Somente aumentei ainda mais a minha sede. Eu quase não aguento chegar em Baçaí. Mas também quando eu cheguei lá, eu dei tantas graças a Deus. Porque na época eu não era muito ligado à religiosidade, não. Mas eu acho que eu agradeci tanto a Deus como nunca tinha agradecido, que eu queria beber água do rio. De tão feia que estava a situação. Eles disseram, não cometa mais essa outra loucura. Não dessa forma, mas disseram. E aí, deu tempo de chegarmos até em casa e eu beber. Mas o que eu quero dizer com essa malfadada experiência? Não adianta você ser nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. O equilíbrio tem que existir. Se você exagerar em qualquer atitude de sua vida, ou se você colocá-la em um nível inferior, você nunca poderá alcançar aquele meio termo, aquele caminho do meio, que o Buda, Siddhartha Gautama, já nos disse, outro enviado, emissário do Cristo junto a nós, como tantos e tantos outros que já vieram até aqui. Nós precisamos do equilíbrio. Nós precisamos, antes de qualquer coisa, antes de querermos brilhar demais, ou antes de querermos fazer com que um alimento, especialmente aquele maná que vem do Pai Eterno, para que seja dividido entre todos nós, seja palatável, tanto para os nossos irmãos quanto para nós, nós precisamos aquietar nosso espírito. Nós precisamos de muita ponderação, de muita análise, para sabermos quais são realmente as nossas deficiências e ver em que é que nós precisamos nos equilibrar.
fazendo um arremedo aqui, muito sem graça, muito provavelmente, de nosso irmão Divaldo Franco, eu quero lembrar que a Priscas Eras, em 1563, voltando agora ao normal, viveu um grande pensador chamado Etienne de la Boétie. Me perdoem se minha língua embolou demais para falar o francês. Porque podem ter certeza que, como vocês viram, essa não é minha língua nativa e eu nunca aprendi. Mas, Etienne de la Boétie deve ser, muito provavelmente. Né? Oxe, não é não. Eu gosto de dizer, ou de ouvir sempre, na verdade, Marcel Mariano, por quem eu tenho um apreço muito grande, e terei ainda a honra de poder apertar a mão, dizer que quando ele vai fazer as palestras dele em outros lugares, ele sempre está levando o gostinho do dendê e do acarajé para os outros estados. Então, nesse momento, sintam da França um gostinho de dendê e acarajé. Bom, mas voltando a Etienne de la Boétie, ele foi alguém que, aos 18 anos, e aí eu digo, meu Deus, que vergonha, eu com 18 anos estava por aí, provavelmente bebendo água do mar. E esse rapaz, esse senhor que viveu em 1530, o seu nascimento, e desencarnou no verão de 1536, em agosto de 1536, aos 18 anos, esse homem escreveu um livro que é algo notável para alguém de tão tenra idade, chamado Discurso da Servidão Voluntária. Pode parecer uma coisa anacrônica você juntar servidão e voluntariedade. Ou seja, você juntar escravidão e por vontade. Mas será que nós não poderíamos analisar para ver se nossa vida também não é a par, ao lado dessas duas palavrinhas? Será que nós não estamos... Eu disse, e foi Emmanuel quem mandou avisar. O que eu irei dizer não é fácil. Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Será que nós, por nossos costumes, nossos maus hábitos, nosso desmazelo, por nossa luz interior, não estamos servindo voluntariamente a um Senhor que só nos faz mal? O jovem Etienne, à época, então, veio falar de política e olha só, a feliz coincidência. Justamente ele fez esse livro por conta de que o rei de França, naquela época, havia instituído um imposto sobre o sal. E o imposto sobre o sal já não estava doce. Ficou ainda mais salgado. Eu sei. É sem graça realmente, né? Essa tentativa. Mas não levem a mal o seu irmão por ele ser um comediante frustrado, não. Ouçamos e tentemos aproveitar o melhor que nós pudermos de tudo que eu irei dizer. E relevem as minhas galhofices, por favor. Então, por conta do sal, Etienne de la Boétie escreveu esse livro, que é um livro até fininho, mas ele vem nos dizer que nós nos entregamos a um Senhor por vontade própria. E aí eu trago para nós, hoje, aqui à noite, nós nos entregamos a que senhores? Será que nós nos entregamos ao Senhor chamado Mamon? Por Jesus? Ou seja, será que nós nos entregamos ao dinheiro o tempo inteiro? Será que nós nos entregamos aos prazeres físicos? Será que nós estamos nos entregando voluntariamente a quê? Para que possamos continuar a sofrer. Me desnudando um pouco aqui, eu digo a vocês que eu já ouvi falar de vários tipos de religiosos. Pessoas que vão para a igreja protestante são chamados de alisadores de banco, porque só vão lá para fazer com que o banco fique lisinho. Eu posso ser chamado, talvez, de Papa Passe, ou assim seja, porque em muitos momentos da minha jornada na doutrina espírita, eu não estava verdadeiramente no centro. Ou o meu individualismo me fazia me tornar alguém que só estava lá
en passant, ou quando eu estava para efetuar um trabalho verdadeiramente sério, os pensamentos voavam ou faziam com que eu faltasse com a caridade, até mesmo para com os meus irmãos lá dentro. E como é que eu posso, em algum momento, me achar espírita? Melhor dizendo, me achar cristão, se eu ajo dessa forma? A que senhor eu vou estar servindo a não ser a um ego desmesurado, a um orgulho sem tamanho? Portanto, a partir do momento em que você diz ter colocado dentro de si uma filosofia de vida, algo que se supõe seria para o seu bem, para te tornar alguém melhor, comportamentos assim são extremamente incompatíveis com aquilo que você diz carregar como estandarte. A partir do momento em que você passa a buscar se conhecer, a tentar analisar o que é que ainda entrava a sua melhoria como ser humano, já não cabe mais. Aqui você tem atitudes que não são condizentes com aquilo. Mas por que é tão difícil nos livrarmos disso? Como eu disse antes, talvez pelo hábito. Talvez porque aquilo já tenha se tornado algo tão fácil que eu já faço de uma forma, de uma atitude extremamente automática. Eu já me tornei um autômato. Mas como é que a gente pode se livrar disso? Isso não é algo inerente. O próprio Etienne diz, nós não nascemos assim. Nós somos educados desse jeito. Para vivermos dessa forma. É evidente que como espíritas nós sabemos que por conta da anterioridade das nossas existências, essa educação não é de agora. Nós trazemos isso de várias e várias outras existências, de outras vidas que, por misericórdia, Deus nos dá. E, certamente, se nós conseguimos colocar dentro de nós todo esse abafamento à nossa luz, se nós conseguimos trocar o saleiro pelo vaso do açúcar, dá para a gente corrigir. Dá para a gente pensar e fazer de outra forma. Se nós tivemos a capacidade de fazer isso, nós também temos a capacidade de fazer qualquer outra coisa. Jesus já nos disse, porque vós também sois deuses e podeis fazer isto que eu faço e muito mais. O que é que nós necessitamos? Quando se pergunta aos espíritos, quando Kardec faz o questionamento aos espíritos superiores, o que é que nós precisamos para nos modificar e seguir esse caminho reto? Eles dizem que, por vezes, muito pouca coisa é necessária. Nós precisamos da vontade. Quem me vê agora, esse rapaz com 47 anos, mas com cabecinha ainda de 19 ou 17, né? Não imagina, ou talvez aqueles que me conhecem sabem. Gente, eu vou entregar uma coisa aqui rapidamente. Eu tenho sérias dúvidas que o Lar do Coração hoje me chamou para fazer essa live com eles por uma espécie de nepotismo espírita. Porque, por misericórdia, tentaram fazer com que eu falasse para me ajudar. Porque eu e Cristiane temos uma relação de grande proximidade. Aqueles que nos conhecem sabem disso, né? Eu conheço o esposo dela, eu conheço os filhos dela, posso dizer que vi o filho dela nascer, praticamente, né? Há menos de 2 anos atrás. Mas, apesar dessa misericórdia que o Lar do Coração teve por mim, de me trazer até aqui para compartilhar com vocês alguma coisa hoje, isso me deixa muito feliz, porque faz com que eu também possa raciocinar nesse tema. Isso fez com que eu viesse trazendo a análise, o estudo, a observação de tudo que era que estava acontecendo na minha vida. Então, depois desse arrodeio que eu disse, que eu fiz, para poder dizer a vocês que até 1 ano e pouco atrás eu pesava muito mais do que o que eu peso hoje,
e por conta da misericórdia divina e pela dor ter que me modificar, porque as pessoas dizem, Walter, você é um exemplo. Aí eu me sinto praticamente, já se eu fosse me deixar levar pelo orgulho e pela vaidade, eu me sentiria praticamente um weight influencer, né? Um influenciador de peso. Se é que meu inglês também não está muito puxado para o baiano, como o Cristiane nos disse. Mas não foi por isso que eu tive que me modificar. Eu me modifiquei realmente pela dor. Eu tive um refluxo gastroesofágico muito forte, e foi então ali que eu decidi parar de me alimentar mal. Foi naquele momento que eu tentei raciocinar e ver minha vida. Eu não quero fazer aqui um ufanismo, um auto-ufanismo do que aconteceu comigo durante toda esta época da pandemia. Mas eu já vi muitos amigos dizerem que passaram por situação difícil. Inclusive uma grande, né, amiga minha me disse que ela brigava o tempo todo com o marido durante esta pandemia, porque eles dois tiveram que conviver. E por conta de uma situação, de um sofrimento muito grande, que nossos irmãos Cristiane e Rafael sabem do que eu falo, em família, nós já vimos fazendo o culto do Evangelho no Lar diariamente desde maio de 2020. Mas aí nós começamos a fazer o culto ainda com mais afinco, porque nós sofremos, eu não digo perda, mas nós sofremos a breve despedida de um ente muito querido nosso, por conta da Covid-19. E isso fez com que as pessoas que conviviam aqui, né, se unissem ainda mais. E toda aquela doutrina espírita que eu vinha trazendo, porque a pessoa que desencarnou era minha cunhada, e minha sogra sofreu muito com isso. Mas ela sofreu de uma forma bem inferior ao que talvez ela não tivesse, ela tivesse passado se ela não conhecesse tudo aquilo que nós vimos falando do meio do ano até novembro do ano passado, quando isso ocorreu. Então, é por isso que eu digo que essa doutrina é uma doutrina consoladora, porque ela nos explica bem de forma explícita o que é que Jesus vem nos dizer. Ela não traz nenhum tipo de véu para cobrir tudo aquilo. Ela faz com que as causas e as consequências sejam bem compreendidas. Ela retira do outro ou de qualquer outra coisa a responsabilidade por tudo aquilo que acontece com você. Não digo com relação às coisas às quais nós não podemos ter poder sobre elas, mas pelo menos daquilo que nos diz respeito. Ela vem nos dizer e nos esclarecer o que nós podemos e não podemos fazer, para que aquilo não nos atinja de uma forma tão contundente como essa situação poderia tê-la atingido. Muitas pessoas questionam a ela: ah, mas eu não entendo como é que você consegue ter passado por isso. Né, como os nossos outros irmãos dizem, ter perdido 3 pessoas de sua família e especialmente sua filha num período tão curto assim, e seguir adiante. Aí ela responde: é porque eu tenho Jesus no meu coração. Algumas pessoas, como o próprio Cristo veio nos avisar, né, que ele não veio trazer a paz, mas a espada. O que é que ele quis dizer com isso, quando ele falou que no seio de uma mesma família haveriam 2, pai e filho, iriam se digladiar, esposo e esposa? Porque nós sentimos isso mesmo dentro da família. Como é que nós podemos nos dizer cristãos? Como é que pode brilhar alguma luz dentro de nós se eu não tenho o respeito por alguém que pensa de uma outra forma? Será que eu não consigo, pelo menos, como nos diz Kardec, logo na introdução do Livro dos Espíritos, será que nós não podemos fazer pelo menos uso do bom senso? Isso quando ele se refere à questão da pluralidade das comunicações, não é? Da universalidade das comunicações dos espíritos, que uma das formas que nós poderíamos ter para analisar se aquelas comunicações realmente eram algo ao qual se deveria dar vazão, era a crítica e o bom senso. Será que nós não temos pelo menos o bom senso de raciocinar que se aquela dita ou aquela dita religião
faz bem para mim e a outra faz bem ao outro, e se com isso ele se torna uma criatura um pouco melhor, se com isso ele fala menos mal do outro, ele busca, se não pode ajudar, também não atrapalhar, será que ele não está seguindo algum caminho que pelo menos se assemelhe ao meu? Mas eu faço questão, mesmo estando dentro da própria família, de dizer, não, olha, veja só, ele é espírita. Ele é do candomblé, ele é um bandista. Ou seja, ele está no inferno. Nosso irmão maior, Jesus Cristo, não fez isso com ninguém. Parece que nós realmente perdemos a razão quando falamos dele. Nós nos apossamos de Jesus, dizemos que ele é daquele jeito, feito para nós, não é? A caráter. Nós fazemos uma personalização do Cristo, ao meu bel prazer. E transformamos ele, não é, em algo que se torna palatável ao nosso sabor. Ou que pelo menos justifica todos os nossos equívocos. Quando na verdade ele possivelmente ainda continua a pedir ao Pai, Senhor, perdoa-os, pois eles ainda não sabem o que fazem. É evidente, como eu disse antes, nós já melhoramos muito. Nós saímos de um mundo primitivo para um mundo de expiação e prova. Nós buscamos forças para tentar solucionar as dificuldades que nos aparecem ainda em Jesus. Muitas vezes o mundo parece querer nos tragar. As coisas se tornam para nós tão fortes, que aparentemente nós não vamos conseguir nos desvencilhar delas. E a partir do momento em que eu creio que eu não irei conseguir me desvencilhar daquele mal que me atinge naquele momento, eu cedo a esse Senhor a quem voluntariamente eu me entreguei. Mas às vezes esse Senhor se tornou tão forte, e às vezes ele nem é mesmo desta vida, que sem ajuda nós não conseguimos. E foi por isso que o Mestre nos disse, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Porque quando nós nos colocamos na mão de Jesus, como São Francisco de Assis bem nos disse, tudo aquilo que nós não podíamos resolver, agora vai ser resolvido por Ele. E vai ser resolvido da melhor forma. Mas prestemos atenção, eu não disse da forma que nós queremos. Eu disse da melhor forma. O que não tem remédio hoje, amanhã pode ter. Esperemos, tenhamos força, esperemos a tempestade passar. Ele continua conduzindo o nosso barquinho. É difícil? Certamente. É extremamente difícil. Eu estou até hoje tentando voltar a estudar e ainda não consegui. Não é fácil. A gente se entrega. Por exemplo, eu me entreguei ao Senhor do comodismo. Parece que a gente precisa de um solavanco certas vezes para compreender que nós precisamos realmente ser esse sal e essa luz. E aí, tentando agora responder a essa questão que Cristiane nos trouxe logo no início, qual é a forma que nós temos para poder nos tornar esse sal e essa luz? Para que nós sejamos verdadeiramente o sal da terra e para que essa luz brilhe para nós. Utilizemos de uma possibilidade sem tamanho que está como ferramenta fácil à nossa visualização. Peguemos o Evangelho segundo o Espiritismo e leiamos a lição intitulada O Homem de Bem. Quem quer que sejamos, de qualquer religião,
aquela parte específica de o Evangelho segundo o Espiritismo não diz respeito somente aos espíritas, porque ela não fala especificamente dos seus postulados máximos, que muita gente crê que seriam inclusive sacrilégios. Não, não. Ela fala do rumo que você tem que tomar, do caminho que você deve seguir, para que você viva uma vida plena, completa. E o que é que ela nos diz? O que é que Emmanuel cansa nos dizer a todo instante? O que é que ele ensinava a Chico a todo momento? Ame ao próximo como a si mesmo. Se alguém te ferir, dê a outra face. Se te pedem a tua túnica, dá também o teu manto. Ou seja, se esforça sempre um pouco mais. Quem hoje acha que está ganhando, como nos disse o nosso querido amigo espiritual, aqui já várias vezes citado, normalmente está em queda. Quem acha que está gozando e fruindo, faz isso e está caindo sorrindo. Mas aquele que sustenta o fardo pesado que o mundo muitas vezes põe em nossos ombros, tantas e tantas vezes cansados, e aguarda, esse sempre vence. O problema, a questão também é que nós estamos acostumados a ser imediatistas, mas Deus não faz nada para agora. Ele colhe onde não semeou. A semente que Deus germina não é para ser cultivada e nascer de uma hora para outra. Prestemos atenção de que tudo aquilo que realmente é verdadeiro e bom para as nossas existências leva tempo para chegar até nós. Não é fácil. Eu mesmo sei que na minha vida muitas coisas não poderiam ter acontecido antes que eu me tornasse maduro o suficiente para poder recebê-las. Porque aí, se elas tivessem vindo antes, eu teria me colocado num precipício muito grande. Mas depois do momento em que, felizmente, por misericórdia do mais alto, eu comecei a ver a vida de uma outra forma, e por favor, não me coloquem aqui, nem pensem que eu me acho e me vejo como qualquer santo. Ao contrário, de santo nada eu tenho. E se há algum santo hoje nos vendo, eu peço desculpas, mas eu não os conheço na Terra. Pelo menos não tive contato com nenhum até hoje. Nós todos ainda somos espíritos endividados, caminhando para nos tornarmos, pelo menos, aquela réstia de luz que eu comentei. Para colocarmos, nem que seja, numa mínima quantidade de outras criaturas, através do nosso exemplo, porque o exemplo é a melhor forma de nós modificarmos o pensamento do outro, não com palavras, não com imposições, mas pelo seu agir, você consegue mudar a mente de outra pessoa. Então, através do exemplo, através das minhas atitudes de melhoramento e através, por meio da minha continuidade nessas atitudes, porque não pode dar bons frutos uma árvore má, e nem contrariamente pode dar maus frutos uma árvore boa. Prestemos atenção, como também nos disse o apóstolo, o evangelista João. Observai os espíritos, e se eles realmente vêm do Senhor ou não. E da mesma forma, observai os espíritos encarnados, assim como os desencarnados. Vejam se eles vêm trazer alguma coisa que contribua verdadeiramente para a sua vida, para a sua existência, para a sua melhoria. Observe se tudo aquilo que ele tem para te trazer vai contribuir para que a sua lâmpada seja polida, limpa, e para que aquela luz do candeeirozinho que faz com que naquela noite extremamente escura você consiga ver algum caminho até chegar à situação em que o dia mais claro brilhe,
se aquela luz já começou a brilhar dentro de você, e se você está sendo essa lâmpada àqueles que estão à sua volta. Se o jugo que você traz ao outro, pois, como nos bem diz o apóstolo também dos gentios, Paulo, jugo é aquele ligamento, aquela ligação, aquele elo entre os bois que existe no carro de bois. Quem é sertanejo nordestino, evidentemente, sabe bem do que eu estou falando. Então, nós vivemos uma vida comum. Nós não podemos florescer sozinhos. Nós precisamos nos tornar luz para que o outro também possa acender a sua lamparina. Para que a luz que cada um tem não fique escondida debaixo do alqueire. E fortaleçamos essa luz esperando e confiando, pois Jesus já nos traz a todo instante a força que nós precisamos para nos desvencilhar das dificuldades pelas quais nós passamos. Vejam, se até hoje nós ainda brigamos por conta de interpretações, não é? Eu até que pelo horário não ia falar isso não ia dizer isso. Mas eu não vou perder essa oportunidade, Cristiane me conhece muito bem. Vejam o cúmulo que são as coisas. Pode parecer anedótico, mas eu ouvi dizer que não é não. Conta a história de que um pai muito religioso, e por favor, eu não quero aqui colocar alguém que não tenha grandes conhecimentos, né, literários ou acadêmicos, como ninguém inferior, longe de mim, ao contrário, eu conheço muitas pessoas que são moralmente muito boas e não têm grandes conhecimentos. Mas esse senhor da história não tinha grandes conhecimentos e ele lia muito a Bíblia. E ele começou de repente a ver que o namorado da filha era muito benévolo com ela, sempre abria a porta do carro, a porta da casa, quando saía ele fazia questão de pagar todas as dívidas do que eles faziam nas suas saídas, e ele começou a ficar desconfiado, e certa noite ele chegou para a filha e disse: minha filha, eu acho melhor você terminar com esse rapaz. Mas meu pai, ele é um rapaz tão bom, porque o Senhor disse, não vá ter com os gentios. Então, se nós ainda, eu sei, isso é uma anedota, evidente, não é? Para a gente tentar florear um pouquinho essa conversa tão sisuda que eu estou passando para vocês, de certa forma esse monólogo. Mas, se nós ainda brigamos por conta de uma interpretação que parece uma coisa de anedota, significa que nós ainda precisamos fazer com que essa luz, essa lâmpada que vai fazer com que brilhe nossa luz, seja muito bem polida. Esse sal, ele seja colocado de uma forma a que não tempere nem de mais, nem de menos. Que nós não sejamos novos tartufos no Espiritismo, que nós não venhamos a nos embriagar do mal do tartufismo e utilizemos a doutrina espírita apenas como um mural de coisas belas para dizer, eu sou espírita, eu sou alguém muito evoluído, o irmão não pensa como eu, então ele ainda coitadinho, é alguém enganado. A verdade não está com uma única pessoa nem com uma única crença, está com todos nós e cada um de nós. Porque Deus é a verdade suprema e Ele reside dentro de cada um. Então eu só faço hoje aqui, terminando esta oportunidade que nós temos de conversa, eu só quero fazer uma última leitura que diz o seguinte, e é justamente sobre essa passagem de Emmanuel. O cristianismo é a suprema religião da verdade e do amor, convocando corações para a vida mais alta. Então, ele nos convoca para sempre nos superarmos. E enquanto o barco das dificuldades, enquanto a tempestade das provações se fazem extremamente presentes em nossa vida, lembremos que nós somos luzes. Todos nós estamos aqui para brilhar. Além de sermos bons baianos, porque dizem que baiano não nasce, estreia e baiano brilha, que é uma beleza,
Até mesmo aquele que não for aqui do estado também está habilitado a brilhar. Porque Jesus nos garantiu que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, que a nossa luz sempre brilhe e que nós tenhamos a certeza de que, por mais difícil que tudo pareça, aguardemos. A solução já está ali adiante, vindo em nossa direção. E nós vamos ser o sal da terra e a luz do mundo, quando todos também conseguirem ver em nós a luz que o Mestre faz com que brilhe a todo instante e que brilhava nele de forma tão maravilhosa. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos dê a compreensão que necessitamos e faça com que nós esperemos sempre nele, porque tudo de melhor há de chegar. Muito obrigado, meus irmãos. Walter, muito obrigada. Suas palavras, palavras de vida eterna, como tem um livro de Emmanuel intitulado assim, Palavras de Vida Eterna. Que a gente possa caminhar sobre essas palavras que você nos trouxe, porque você nos trouxe um convite para que possamos ir para dentro de nós e verificar como é que está o nosso sal, como é que está a nossa luz, um convite ao autoconhecimento para que a gente possa florescer. Não florescer aonde a gente quer, porque florescer onde a gente quer é fácil, mas que a gente possa florescer aonde Deus nos coloca, para que a gente possa ser sal e luz no lugar onde Deus nos coloca. E entendendo, como você bem disse, que as dificuldades, os desafios são muitos, são sim, mas eles têm início, têm meio e têm seu fim. A gente só não pode deixar de acreditar nisso. Muito obrigada, muitas pessoas dizendo que gostaram muito de te ouvir, muitos coraçõezinhos para você. Fernanda Posso mandou... fazer só uma coisinha? Pode. Posso mandar um beijo para minha irmã Cássia e para minha sobrinha Karine, porque senão depois elas vão me matar quando me pegarem. Pode. Beijo para todas. Fernanda também falou, um beijo para Fernanda, mandou beijo para você. Obrigado, Nandinha. Magda também mandou beijos. Olha aí, ó, Magda Sueli, tá vendo? Então, Walter... Doutora Magda, maravilhosa, ótimo ser humano. Ó, Irã falando também, maravilha, Walter. Que bom tê-los conosco hoje. Aqueles que entraram e ficaram até o fim, aqueles que entraram e saíram. Muito obrigada pela participação de vocês. E eu vou pedir a Walter para fazer a prece de encerramento, pode ser? Claro. Então vamos lá. Então vamos lá, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador de tudo e de todos nós, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso divino Mestre Jesus Cristo, modelo e guia para todos e cada um de nós. Senhor Jesus, que nesta noite nós possamos sair com aquilo que de melhor o Senhor tem para nos fornecer sempre, que é a água da vida, aquela que dessedenta para todo sempre e nunca mais irá nos permitir sentir sequiosos das tuas graças ou das graças do Pai, mas que para isso nós nos fortaleçamos e confiemos sempre no Senhor, a fim de que passemos por todo o deserto e cheguemos sempre ao oásis da tua bendição, da tua pureza e do teu divino amor. Que o Senhor nos acompanhe sempre, assim seja. Que assim seja. Walter, eu desejo paz a você, paz à sua família. Eu desejo paz a todas as pessoas que estão conectadas com a gente e que essa paz se estenda aos seus familiares também. Que Deus abençoe, que você continue tendo força, coragem para continuar levando a sua mensagem no Ide e Pregai. E que você continue sendo sal da terra e luz do mundo, levando essas palavras que fazem com que nós possamos também acreditar que nós podemos ser sal da terra e luz do mundo. Muito obrigada. Que assim seja. E em breve a gente convida de novo, viu? Obrigado. Foi bem divertido também, eu adorei. Uma ótima noite a todos, viu? Boa noite, gente. Obrigado, minha irmã.
Fica com Deus. Tchau, tchau.